Muito bem, bem-vindos, bem-vindas. E eu acabei a aula anterior, a aula 8, convidando você a refletir um pouquinho sobre o significado, o sentido literal de ética e o sentido conotativo mais abrangente, ampliação de significado que o autor trazia no texto. Convido você agora, na nossa aula 9, a conversar um pouquinho comigo aí, você daí, eu daqui, a refletir um pouquinho sobre o significado de moral, na continuidade desse texto e na resolução da questão depois, para ampliarmos o nosso repertório de linguagem conotativa e irmos em seguida às figuras de linguagem que nos esperam nesta aula 9 ainda. Vamos lá? Atenção comigo então ao texto, a definição de moral. Vamos lá. Significado de moral. A forma concreta como a ética é vivida depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade e o perdão. Esse jeito diferente chamamos de moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar um exemplo. Importante é ter uma casa, ética. O estilo e a maneira de construí-la pode variar, moral. Olha que bacana, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer com vocês a ponderação do quanto, o código, a linguagem é importante para nosso aprendizado. Veja você sabe que na prova de ciências humanas cai filosofia, né? Não sabe? Sabe sim, cai filosofia. E é muito comum que caiam questões justamente que fazem essa implicação de leitura. O que é que varia? A ética ou a moral? Então sublinha aí, aproveita esse texto, pessoal. Lá, vamos lá comigo. Olha, bate o olho. O que ele está dizendo aqui para nós? Bem importante, ó. Então, o importante é que todos tenham uma casa. Esta não varia, é a ética. Agora, o estilo e a maneira de construí-la é o que pode variar, é a moral. Joia, aprendizado ótimo na disciplina de filosofia, inclusive para a gente. Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável. Assim é com a ética e a moral. Hoje, devemos construir juntos a casa comum, para que nela todos possam caber, inclusive a natureza. Faz-se mister uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se possam encontrar e, ao mesmo tempo, respeitar as maneiras diferentes como os povos organizam a ética, dando origem às várias morais. Vale dizer, os vários modos de organizar a família, de cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer os laços de solidariedade entre todos, os estilos de manifestar o perdão. A ética e as morais devem servir à vida, à convivência humana e à preservação da casa comum, a única que temos, que é o planeta Terra. Então a ética não varia e a moral varia. Ótimo aprendizado para nós. Atenção à questão, pessoal. Para resolver a questão, considere então o primeiro parágrafo do trecho. Ética é um conjunto e a definição que vem depois. A interpretação do planeta Terra como casa comum, pretendido pelo autor, é possível por meio de uma ferramenta linguística denominada. Qual é a ferramenta linguística que ele usa, pessoal, para interpretar o planeta Terra como casa comum? Homonímia, polissemia, conotação, denotação. Ora, você que veio comigo lá, desde as aulas 7 e 8, discutindo conotação e denotação, chegando à ideia agora das figuras de linguagem, já sabe. Lembra da história do bebê, lá da tira do cartoon do iote? Pois é isso aí, gente. A conotação está implicando aqui para os diferentes sentidos, para os múltiplos significados. Então, só é possível por conta do uso da polissemia, dos múltiplos significados. Certinho aí para nós, polissemia. Tá bom? Vamos mais um pouquinho? Vamos lá. Assinale a opção em que não há palavra usada em sentido conotativo. Então, eu sempre peço, pessoal, quando nós temos aí uma frase, uma palavra, uma expressão, enfim, solicitada por um enunciado, que pede o incorreto
ou o não, aquilo que não pertence, sublinhem muito isso no enunciado, sublinhem mesmo, gente, recortem, porque senão a gente faz confusão, sabe? Vai achar, por exemplo, que a letra A, achei, e não, você está procurando aquela que não pertence, tá? Então dá uma olhada aí. Tuas atitudes são um espelho do teu caráter. Bom, uma atitude ser um espelho, óbvio que é linguagem conotativa, então já vou assinalar essa, né? Não, porque eu estou procurando onde não tem sentido conotativo. Então, ó, bate na mão e assinala aí. B. Regras podem ser estabelecidas para uma convivência pacífica. Me pareceu tudo denotativo aqui, não pareceu? Pareceu, vamos ver. Pipocavam palavras no texto. Pipocar. Quem pipocar é milho, né? Palavras é sentido conotativo, pipocar palavras. Choviam risadas. Também, né, gente? A sabedoria abre as portas do conhecimento. Também, mais uma bela metáfora. Então, é letrinha B mesmo, né? Regras podem ser estabelecidas para uma convivência pacífica, sem figura de linguagem, aí, sem linguagem conotativa. Vamos lá, vou fazer a leitura de mais um textinho aqui com vocês também. O líder narcisista. Manfred Ketz de Vries, fundador do Centro de Liderança da Escola de Negócios INSEAD, revela já ter identificado em altos executivos características de personalidade nocivas e desestabilizadoras, tanto para a equipe quanto para a organização. Um desses perfis comportamentais é o narcisista. E assim ele vai, pessoal, descrevendo aí todas as características do líder narcisista e de quanto isso é benfazejo em alguns momentos que aumenta a valorização, a autoestima, mas o quanto isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Pode ser autodestrutivo também para quem se apega demais às características narcísicas da sua personalidade. Agora, o que aparece nesse texto para nós fazermos a questão aqui é perceber em que momento tem linguagem empregada em sentido figurado nesse texto, tá? Então dá uma olhadinha aí na questão comigo. Diz assim: assinale a alternativa em cujo trecho foi empregada expressão com sentido figurado. Há momentos em que o amor próprio predomina, sentimos-nos orgulhosos de nossas realizações. Observe comigo que o que você tem aí é um conjunto de ideias qualificadas por adjetivos, mas não em sentido conotativo, né? Não tem sentido figurado. Muito bem, então vamos ver as demais. O problema, na letrinha B aqui, o problema surge quando o narcisismo se manifesta de uma forma exacerbada. Também não parece haver, né, gente? Letra C. Fortalece ainda mais habilidades como a iniciativa, a criatividade, versatilidade e gosto por desafios. D. É o que se denomina de líder narcisista produtivo. E um salto sem rede para a sua carreira. É bem aí que tem a linguagem figurada. Por quê? Volte lá no texto comigo e veja quando é que ele emprega esse um salto sem rede. Ó, é bem aqui no 8º parágrafo ele diz, né? Olha aqui, ó. Por que ele está dizendo que é um salto sem rede? Volta ao parágrafo anterior e leia comigo. Diz assim: nenhum líder está imune ao narcisismo. No entanto, se suas ações são movidas unicamente por uma vitaminada vaidade, cuidado! Você é um líder com tendências narcisistas destrutivas e o convívio difícil não será apenas com seus liderados. Com a alta gestão da empresa, você também não transitará com facilidade. Ou seja, é um salto sem rede para a sua carreira. Você sobe e pula e cai, né? Não tem rede de proteção. Então, tá aí, pessoal, a linguagem figurada, né? Salto sem rede para a sua carreira. Muito bem. Vou fazer este do Ordem e Barbárie, tá? Então diz assim, ó. O fenômeno da violência é tão antigo quanto o ser humano. Desde sua criação ou surgimento, dependendo do ponto de vista, o homem sempre esteve dividido entre razão e instinto, paz e guerra, bem e mal. Bom, o que eu quero chamar a atenção para você, gente, é a autoria desse texto também. É da polêmica Raquel Sherazade, a jornalista que teve aí envolvida em 2014, daí converse comigo aqui, olha só, na polêmica dos comentários que ela fez
preconceituosos, discriminatórios, que ela fez em relação aos processos de linchamento, de justiçamento que a população estava procedendo aí em alguns lugares do país, estavam aparecendo na mídia. Então, também é importante a gente rever e perceber esses posicionamentos ideológicos. Mas a partir do texto, volte lá comigo, o pedido da questão é que a gente faça o seguinte, olha lá. A opção em que a palavra destacada encontra-se em sentido figurado ou conotativo é: se a violência tem relação direta com a pobreza, como explicar que a criminalidade tenha crescido em igual ou maior proporção que a renda do brasileiro? A palavrinha aqui é criminalidade, ela está usada em sentido conotativo? Não parece. O indivíduo seria condenado por sua origem humilde à condição de bandido. Bandido aqui é uma definição literal, né, gente? Não é sentido conotativo. Afirmei compreender e não aceitar, que fique bem claro, a atitude desesperada dos justiceiros do Rio. A atitude aqui não é sentido conotativo, é sentido denotativo, é a ação deles mesmo, né? D. Deu início a um turbilhão de comentários polêmicos. Criminalidade e pobreza não andam necessariamente de mãos dadas. A única coisa que não é uma definição literal aqui, gente, denotativa, é o turbilhão, né? É o que aí? Uma hipérbole, uma figura de linguagem para demonstrar sentido conotativo para nós, certo? Muito bem, fizemos mais questões aí de elementos de conotação e denotação e agora nós vamos lá para a nossa sequência da aula 9, trabalhando e tratando com mais profundidade conotação e denotação e a conotação que dá origem às figuras de linguagem. Vamos observar juntos? Vou passar com você aqui então. Arrase no Enem, vamos lá, aula 9, ok? Figuras de linguagem, vamos que vamos na nossa aula 9. Figuras sonoras, onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Bom, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês antes de tudo e mais nada aqui, antes de falar do nome das figuras, que alguns nomes são devidamente esquisitos. Olha, eu vou citar e vou listar todas, mas para o Enem eu já vou dizer a você quais costumam ser cobradas. Por quê? O Enem faz uma triagem. O que é isso de triagem, gente? Que é bem-vinda, sim. Apesar de a gente ter denominadas e exemplificadas uma série de figuras de linguagem, de construção, de sentido, enfim, nós temos algumas que são mais usuais. Inclusive, eu disse a você já em outra aula que a palavra metáfora acaba tendo seu sentido ampliado para a linguagem figurada. Falou em linguagem figurada, falou em metáfora, né? Que não é bem assim, mas que costumeiramente se faz essa ampliação. Então, o Enem acaba fazendo essa triagem também e empregando nas suas questões aquelas figuras que aparecem com mais recorrência, aquelas figuras que estão no dia a dia da comunicação e que estão nos jornais, tá? Então, mais uma vez, eu pedido por que é que você deve ler jornal, não é só para confirmar a sua informação, mas é também para você entender de figura de linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Observa comigo a listinha aí, olha. Certamente, pessoal, eu vou marcando aqui o que é mais comum, né? Certamente, o que é mais comum de aparecer. Onomatopeia, né? Opa, vamos voltar aqui. Onomatopeia, que é aquela ideia de dar a ação, o som da palavra, né? Quando se fala em tic-tac, que faz o relógio, né? Para expressar exatamente a ação. A aliteração e a assonância, a repetição de vogais ou a repetição de consoantes. Paronomásia, aí pensando, olha só, eu trouxe uma paronomásia para nós, veja só. Paronomásia sem poesia. O futebol é jogado na grama, mas quem manda mesmo é a grana. O que é a paronomásia, gente? Ó, são palavrinhas de sentido diferente, mas cuja escrita é muito parecida, né? E elas são combinadas em pares, assim mesmo, justamente para fazer essa figura de linguagem, a paronomásia, ok? Muito bem. Figuras de palavras, agora sim, olha, essas duas aqui, gente, as primeiras, a metonímia e a metáfora, são de longe, as mais solicitadas e as mais usadas por nós, né? Metonímia, olha, eu disse aqui, claro, a metonímia é quando a gente substitui uma parte pelo todo, uma coisa pela outra, nós já fizemos isso no exercício, né? Juntinhos aí. E nós temos aí, então, uma atenção especial que eu pedi a vocês
para antonomásia. Por quê? Porque quando fala em antonomásia, muita gente se confunde e pensa que tem a ver com antônimo. E não é, gente, não tem nada a ver com o contrário, tá? Antonomásia é uma maneira de fazer metonímia que é fazendo o quê? Essa retomada aqui por um epíteto, ó, por um apelido, né? Olha lá, Castro Alves ficou conhecido como o quê? Poeta dos escravos. É a antonomásia, é o apelido dele, tá bom? Então, cuidado, é uma metonímia, não tem nada a ver com antônimo aí, certo? Muito bem. Metáfora, eu chamo a atenção aqui para comparação. Por quê, pessoal? Olha, a única diferença entre metáfora e comparação é que a comparação tem o como e a metáfora não. Hã? Como assim? Ó, vou citar um exemplo de um poema. Se diz assim, ó, a boca é pérola. A boca é como pérola. É a única diferença, gente. A boca é pérola é metáfora, tá? Aqui é metáfora e aqui é comparação, certo? É a única diferença que aparece aí, é o uso do como, ok? Tá bom, então vamos lá. Catacrese é dar aí partes que não são do objeto propriamente, né? A perna da mesa, a asa da xícara, a asa do bule, né? Então, o pé da mesa também se fala, então é dar essas partes que não são do objeto. Sinestesia é quando nós associamos a sensação de um sentido a outro. Como assim? Ó, eu estou associando aqui o sentido visual, que é o verde, né, a cor, ao sentido olfativo, que é o cheiro. Estão vendo? Olha lá. Tá? Sinestesia, cheiro verde, tá? Então tá aí, muito bem. Figuras de sintaxe, elipse, zeugma, a omissão, né? Omitir determinados trechos porque eles já estão subentendidos. O anacoluto, anáfora, o hipérbato, o polissíndeto, o pleonasmo. A anáfora como a ideia de repetir elementos de ligação, repetir conjunções, é uma das mais usadas aqui. O polissíndeto quer dizer também essa ideia da repetição, mas de conjunções bem específicas, né? Poli, ó, vários, o quê? Elementos de ligação, né? O pleonasmo, olha o exemplo do pleonasmo. Qual que é a ideia mais elementar? Subir para cima. Aquelas histórias, né, descer para baixo. Então, esses são os mais usuais, tá, gente? Figuras de pensamento, olha lá, hipérbole, exagero, quando diz, chorei um rio de lágrimas, né? Eufemismo, quando a gente tenta minimizar alguma coisa. Sabe que, por exemplo, pessoal, quer ver? Eu vou falar de um eufemismo que tem sido muito comum na imprensa. Quando se fala que um governo ou que um elemento, um componente, um integrante de um governo, foi acusado de alguma coisa de corrupção, o que é que os jornais televisivos têm dito? Fulano, né, precisa afastar essa agenda negativa. Olha só, pessoal, a acusação de corrupção virou agenda negativa. O que eles estão fazendo aí? Usando um eufemismo, ou seja, diminuindo o impacto do caso com as palavras, né? E costumeiramente a gente usa outros exemplos. A gente diz, olha, foi dessa para melhor, para não dizer que morreu, né? Diminuir o impacto da notícia, da ideia, com as palavras escolhidas de maneira diferente. Então, dizer, fulano roubou. Não, ele está com uma agenda negativa. Fulano roubou. Não, ele se enganou. É um bom eufemismo, né? Muito bem. Dá uma olhada lá. A antítese, pessoal, também, né? Essa figura tão conhecida e tão aplicada nos poemas barrocos, principalmente, de colocar ideias opostas. O paradoxo também, de colocar ideias que são noções aí que são extremamente discordantes. A gradação, cujo nome já diz, né? Ir do menor para o maior ou do maior para o menor, né? São as que mais aparecem, por isso que eu as estou citando e exemplificando, gente. Aí vem um exemplinho divertido aqui para nós, ó. Enfermeira, eu tô com uma dor que dói muito.
E ela diz o quê? Você está com pleonasmo, né? Ah, isso é grave, enfermeira? Bom, por que ela está dizendo que ele está com pleonasmo? Uma dor que dói, ele usou. O problema não é o muito, tá, gente? Porque a dor pode ter intensidades diferentes. Eu posso dizer que eu estou com dor, olha só, aqui comigo. Posso dizer que eu estou com dor, que eu estou com muita dor ou que eu estou com pouca dor, com uma dor suportável, né? Mas aí ele está dizendo é uma dor que dói. O problema não é o muito, é uma dor que dói. Se é uma dor, óbvio que ela dói. Então, por isso, o pleonasmo aí, essa repetição, essa inserção do elemento desnecessário, tá? Mais um pouquinho lá, gente, olha só. Ah, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Se você começou a cantar quando viu esses versos aqui, começou amor é fogo que arde sem se ver. Não sei por que eu insisto, né, gente? Mas, enfim, o poema do Camões, que já fazia intertexto com a Bíblia, né? E que foi musicado no intertexto, numa releitura também pelo Renato Russo, né? Então, também. E o que ele tem de figura de linguagem aí? É uma grande e bela o quê? Olha comigo lá. Metáfora, né, gente? Olha lá. Metáfora. É o que está presente aqui. Por quê? Olha o que eu disse para você. Qual é a diferença da comparação e da metáfora? Amor é fogo. Amor é como fogo. Se tivesse um como aqui, seria comparação. Como só tem o então é metáfora, ok? É ferida, é um contentamento, é dor, tá bom? Então tá aí, metáfora exemplificadinha. Depois, olha só, quando a gente diz, fala comigo, diz qual é o provérbio, qual é a fala que aparece aqui, hein? As paredes, isso, você completou, né? Tem ouvidos. Muito bem. Diz, ó, cuidado, não vamos falar por aqui porque as paredes têm ouvidos. O que eu estou fazendo? Estou atribuindo uma parte, né, que não é da parede a ela, assim como faço com a asa da xícara, a perna da mesa e tal, né? Cujo nome qual é mesmo? Deixa eu ver. Ai, me esqueci. Cadê? Onde é que está? Esse nome? Onde que aparece esse nome? Figuras de palavras, será? Não. Ah, aqui, catacrese, muito bem, isso aí. Então, eu estou atribuindo uma parte que não é, né? Não faz parte exatamente daquele objeto, né? Ter ouvido, estou fazendo uma catacrese aqui, ok? Muito bem. E aqui estou fazendo metáfora também, né? Quer continuar a respirar? Começa a preservar. O que eu estou fazendo? Estou comparando aqui subentendidamente, subjetivamente, os pulmões a duas árvores. Estou estabelecendo o formato de pulmões, estou lembrando o formato de pulmões para o meu interlocutor com a simbologia de duas árvores, certo? Mais uma aqui, ó. Silêncio nas palavras. Veja só, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou colocando uma antítese, né? O silêncio nas palavras. Veja, estou aproximando contrários aí, estou aproximando elementos, definições contrárias. Muito bem, pessoal. Agora, olha só. Essas figuras todas podem dar um certo desespero quando a gente olha assim todos esses nomes, né? Esquisitões diversificados e tudo mais, e se fala, diz, ah, meu Deus, o que é? Vão me cobrar, vão me pedir figura de pensamento, figura de construção, figura disso, figura daquilo. É o que eu disse a você. É mais importante e mais interessante a gente perceber o quanto isso aparece nos textos do dia a dia, nas conversas, nas escritas do dia a dia, e o quanto isso vem cobrado nos exames vestibulares, no Enem propriamente dito. Se eu tiver que dizer a você para privilegiar, eu vou dizer a você para privilegiar, sim, onomatopeia. Então, anota lá comigo, nós vamos fazer exercícios em seguida, convido você para a próxima aula nós fazermos exercícios, mas anota lá, onomatopeia, elipse, catacrese, metáfora e metonímia, né? São os mais cobrados. E aí vem a hipérbole e o eufemismo, ok? Anotou aí? Ótimo. Pessoal, são os mais evidentes, são aqueles que aparecem com mais produtividade na língua
e, portanto, são os que mais aparecem também nas questões de vestibulares ou do Enem, certo? Fez a anotação direitinho? Olha os exemplos aí que eu fiz com vocês de novo, né? Antes de ir às questões. Mais ainda, como você tem o material das questões aí, se você quiser tentar fazê-las antes de eu fazer com você aqui, fique à vontade. Vai lá, observa, faz as questões das figuras de linguagem e depois confere aqui comigo para perceber na aula seguinte, já já, como é que você está, né? Como é que está o conteúdo de figuras de linguagem. Fica o meu convite para você continuar aqui, fazer os exercícios, fazer a próxima aula comigo na resolução das questões e arrase no Enem. Seja bem-vindo a uma boa nota na área de linguagens. Bom trabalho!